falar sobre ESG, né? Hoje em dia, assim, existem... Quais são os 3 maiores PIBs do mundo hoje, basicamente? O PIB americano, o chinês, e o terceiro maior PIB hoje, na verdade, é um fundo de investimentos que já resolveu que, a partir de 2030, eles não aportarão mais dinheiro em empresas que não tenham sustentabilidade. Você tem uma ideia, por exemplo, a Nestlé hoje já tem categorias de fazendas bronze, prata e ouro, em que o produtor já começa a implementar esse sistema ESG dentro da propriedade, e ele, por exemplo, ele vai poder ganhar até 40% a mais na venda do litro de leite, por exemplo. Então, não é simplesmente uma questão de vai ser legal, o mundo é melhor. Não, é business. A gente está falando de business. A gente vê até que na Europa já houve até boicotes de produtos nacionais ou até não nacionais, quando eles descobrem que existe alguma mão de obra escrava, alguma coisa que não teve um cuidado com os animais. Então, assim, dentro desse princípio, a gamificação ela ajudaria muito nessa questão, no mundo agro. Porque você tem que treinar toda essa equipe. Ou seja, a indústria ela tem que treinar o seu fornecedor. E o fornecedor tem que treinar os seus colaboradores. E a Gamifique entraria bem aí nesse mundo novo que está surgindo, que é mais novo no Brasil, mas que o mundo já está cada vez cobrando mais do que isso, né? Então, tem algumas informações que podem ser bastante interessantes. Só um minuto. Por exemplo, o Brasil está numa posição em destaque para se tornar um líder global em finanças sustentáveis. A gente sabe que o olhar do mundo todo está voltado aqui no Brasil, né? Eu não vou entrar em questões de governo anterior, de governo atual, mas a questão é que o mundo está exigindo e o governo atual hoje tem uma capilaridade maior, digamos assim, com esse tema. Então, esse tema, a gente sabe que ele vai cada vez mais crescer, né? Isso aí a gente já sabe. Por exemplo, ano passado, 700 milhões foram investidos em 167 fundos de ESG, né, no Brasil. O Banco Central do Brasil afirma que até 2030 o investimento verde no Brasil pode chegar até 1 trilhão e 300 milhões de reais. Então, assim, quando o mercado financeiro entra numa história, a gente percebe que não é simplesmente uma história da carochinha, não é simplesmente uma historinha para ser contada, aquilo ali. Porque é o seguinte, se o cara não fizer bem feito também, ele vai entrar no greenwash, né? Ou seja, tá fazendo, mas não tá, e aí aí o consumidor descobre e o prejuízo dele é muito maior. Né? Aí é boicote, a gente vê aí até mão de obra escrava, e o escambau, a gente tem visto aí. Né? E o ESG ele é a sigla de Economia Social e Governança. Então, as 3 coisas, elas precisam estar bem equilibradas, né? Assim, você tem que cuidar do meio ambiente, ao mesmo tempo você tem que dar uma contrapartida social, e ao mesmo tempo você tem que ter uma governança que vai garantir tudo isso, e não só garantir isso, como também, dentro da governança, a gente ter pessoas representativas de várias etnias e tudo mais. Então, assim, tem que ter negro, tem que ter gay, tem que ter mulher, tem que ter de tudo. É um conjunto de fatores. O ESG é muito mais do que simplesmente você chegar lá e ter práticas legais verdes, né? Tem a questão também de sociedade, de você tratar bem seu funcionário, tem uma questão de homem e mulher ganhar a mesma coisa, não ter aquela distância muito grande. Então, assim, eu vejo que o ESG, o crédito carbono, é um potencial fantástico do Brasil, uma oportunidade gigantesca. E aí vem uma frase do Nizam, que eu acho, todo mundo conhece aqui, que eu acho um gênio.
que ele fala que existe o mundo agro e o mundo ogro. Então, assim, quem for ogro, cara, você vai continuar vendendo, mas com o tempo você vai começar a vender seu produto cada vez mais barato. E quem não for, quem for agro, moderno, tecnológico e tudo mais, ele vai começar a vender sua produção cada vez mais barata. E aí entra justamente essa questão da gamificação entrando no meio para fazer isso acontecer mais rápido. Porque existe um treinamento muito grande por trás disso, não é simplesmente você. Então, você tem que seguir os parâmetros e implementá-los. E aí a gamificação poderia muito bem ajudar o produtor e as indústrias nesse sentido. Tem outros dados aqui de... Cadê aqui? Assim, por exemplo, a BNP Paribas, né, que é um puta banco, ele fez uma pesquisa com 1.000 pessoas no mundo todo, e mais de 3/4 dos empresários da Europa, Ásia e Estados Unidos já estão envolvidos ou têm interesse em investimentos sustentáveis. Assim, e os empreendedores mais jovens são mais preocupados com essa questão. Então, assim, é um universo que não tem, assim, não tem dimensão exatamente do que pode acontecer, entendeu? Assim, agora, é uma oportunidade enorme para o agro brasileiro e também para a gamificação e comunicação em geral, gerar novos negócios